passada eu compartilhei esse texto com vocês no grupo, tá? E a gente a gente introduziu o tema semana passada, no entanto, a gente não começou a trabalhar o texto. Pessoal, vou ter que encostar a porta ali, que a porta fica batendo, só um minutinho. Tá bom. Peraí. Pessoal, também peço a ajuda de vocês no sentido, né, de que se alguém puser alguma pergunta no chat, que vocês, por favor, me ajudem, porque quando eu estou compartilhando a tela, eu não vejo, não consigo ver o chat, tá? Se alguém puder me ajudar nessa parte, eu agradeço bastante. Bom, como eu estava dizendo, a gente introduziu, né, o tema do continente europeu, mas a gente não começou a trabalhar o material. Então, nós vamos começar agora por isso. Então, aí o texto tem esse nome, né? Oriente e Ocidente, uma invenção europeia. E aí já começa com um subtítulo aí para a gente pensar um pouquinho, né? Europa, continente ou península da Eurásia? Pessoal, Eurásia, vocês já ouviram falar nesse termo? Eu não. Não, professora, mas quando você fala, eu penso na Europa e na Ásia. Isso aí, na Europa e na Ásia. Na verdade, pessoal, eu vou até adiantar um pouquinho aqui, mostrar para vocês o que é a Eurásia. Eurásia é toda essa porção de terra aqui que compreende a Europa e o restante aqui da Ásia, né? Então, geograficamente falando, tudo isso aqui é um continente, que é o continente da Eurásia. E aí, lá, o subtítulo brinca com a gente, né? A Europa é um continente ou é uma península da Eurásia? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que é uma península, tá? É uma unidade geomorfológica que é o seguinte, é uma porção de terra que é cercada por água, menos por um lado, que esse lado que não tem água é o lado que vai estar ligado ao restante, né, uma outra porção de terra ou ao restante do continente. Então, por exemplo, essa parte, ó, onde eu estou passando a mãozinha aqui, tudo isso aqui, ó, daqui para cá, é Europa. Então, essa parte aqui é a parte que não tem água, porque ela está ligada ao restante do continente. Só que todos os outros lados, vamos dizer assim, ó, é cercado por água. Então, isso aqui é uma península, tá certo? Então, geomorfologicamente falando, a Europa é uma península da Eurásia, certo? Bom, então, pensando nesse aspecto físico, a Europa é uma península de um continente maior que a Eurásia, certo? Aí ele traz aqui alguns pontos importantes também, unidades geomorfológicas importantes dessa porção de terra, que são os Montes Urais, os mares Negro e Cáspio e a Cordilheira do Cáucaso. Esses 4 pontos aí são considerados limites naturais entre a Europa e a Ásia. E aí eu pergunto a vocês, o que é um limite natural? Uma montanha, um mar, um rio, uma... E aí, tá certo, todas essas coisas são limites naturais. Pessoal, um minutinho de novo. Desculpa aí.
Retomando, pessoal. Tá. Vocês falaram um rio, uma montanha, um lago. Mas por que a gente chama limite? Às vezes porque ele separa, assim, um país vai até aquele rio ou lago, não sei. Isso mesmo. Então, limite natural é um marco como esses que vocês citaram, né? Uma montanha, um lago, um vale, um mar, né? Um rio, que separa duas porções de território. Então, a gente fala, é natural porque é uma coisa que já está ali, né? É uma construção da natureza que já está posta. E a gente, na hora de organizar, né, separar os territórios, a gente se utiliza desses limites naturais para fazer essa separação, tá? Então, esses pontos que o texto traz são considerados limites naturais entre a porção que a gente chama de Europa e o restante do continente, né, da Eurásia. Por quê? Porque era muito difícil transpor, né, passar de um lado para o outro, tendo que superar esses pontos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui no mapa onde é que estão dispostos, né, esses pontos. Olha só. O Mar Negro, a Cordilheira do Cáucaso e o Mar Cáspio. Veja que é uma sequência de obstáculos, né? Um do lado do outro, vamos dizer assim, que dificultava as pessoas que ocupavam essa porção do território passarem para o lado da Europa e o contrário também. Então, vir daqui para cá também era difícil. Entendam, pessoal, como eu estou falando hoje. Hoje a gente tem jeitos, né, meios de transporte que facilitam aí a gente passar de um lado para o outro. Mas quando a gente olha para o passado, da construção dessa região, isso realmente era um fator que dificultava essa integração. E o último ponto, né, os Montes Urais, eles estão aqui, né, onde eu estou passando o cursor também, que separa aí a planície da Sibéria da planície sarmática. Então, aqui também era difícil a integração entre esses dois povos, tá certo? Até aqui, ok? Sim. Sim. Então, continuemos. Tudo isso que eu falei, a gente está falando a partir dessa ideia dos aspectos naturais nessa porção do território. No entanto, gente, espera só um pouquinho, tem um colega aqui que está com dificuldade de entrar. Deixa eu ver se eu consigo ajudá-lo, só um momento. Problemas técnicos. Vamos retomar aqui. Isso que a gente conversou até agora, dessas características físicas. Quando a gente olha aspectos históricos, políticos e sociais, a gente vai construir uma outra perspectiva do continente europeu. Porque ali na Europa aconteceram fatos que reverberaram em outros lugares do mundo. São coisas tão importantes que modificaram não só a Europa,
mas modificaram as relações em diversas partes do mundo. Então, o texto traz para a gente alguns exemplos desses fatos que foram marcantes, né? Então, a gente volta lá, historicamente, pensando lá na época em que a Grécia tinha esse destaque. Então, a ideia da democracia grega. A democracia, como a gente conhece hoje, ela vem dessa ideia construída lá pelos gregos. A ideia do direito romano, né? A gente não pode esquecer que o Império Romano foi um império poderosíssimo, que perdurou por muito tempo, e dele derivou o direito romano. A ideia do renascimento cultural e artístico, o surgimento do capitalismo, porque nós vivemos nesse modelo econômico, né, com raras exceções, que a gente também pode depois questionar se realmente vive ou não no capitalismo, com raras exceções, praticamente todos os países do planeta estão inseridos nesse modelo econômico. A própria Revolução Industrial, né, que acontece lá em meados, a primeira delas, em meados do século XVIII. A Revolução Francesa, que traz para a gente essa ideia de liberdade, de igualdade, né? Então, assim, além disso, né, e para finalizar, o último exemplo que ele traz é a implementação do socialismo. Todas essas coisas aconteceram na Europa. E todas essas coisas, elas não se limitaram à Europa, né? Todos esses fatos, eles acabaram dando origem a outras estruturas e a outras sociedades em outros países. Então, todos esses fatos históricos fizeram com que a Europa ganhasse esse destaque e essa importância. E por isso a gente trata a Europa como um continente, pela relevância histórica, política e social que que os povos que ocupam essa porção de terra criaram ao longo da sua existência. Até aqui, pessoal, tudo bem? Sim. Beleza. Yep. Então, continuando aqui, né? Aqui a gente viu, né, temos a Eurásia e os pontos aí que são limites, né? Eu preciso providenciar uns mapas melhores, que o mapa do texto está muito ruim de vocês enxergarem. Eu vou providenciar e vou disponibilizar para vocês. Tá certo? Bom, seguindo essa lógica de que a Europa proporcionou ao mundo modelos, né, estruturas que foram reproduzidas em outros lugares, a gente também vai perceber que os primeiros blocos econômicos que existiram no mundo surgiram também na Europa. Primeira pergunta, né? Vocês sabem o que é um bloco econômico? Não, eu não sei. A gente estudou isso no passado, mas eu não estou lembrando. É o ajuntamento de países para gerar, não, tipo, que junta para gerar um comércio, uma relação no mercado, alguma coisa assim? É a união aí dos países, sim, de um grupo de países que, na verdade, né, essa reunião é um acordo, um grande acordo econômico para facilitar a transação comercial entre os países, certo? Então, essa proximidade, geralmente, essa proximidade ela é benéfica para todos os países envolvidos. Um minutinho. Pelo menos em tese, né, pessoal? Teoricamente, é importante dizer isso, essa relação entre os países ela é benéfica para todo mundo que faz parte do bloco. Quando vocês estudaram, acredito que vocês viram que em alguns blocos tem países que têm mais vantagens do que outros.
Então, assim, tem gente que acaba se dando melhor na construção desses acordos do que outros. Mas, essencialmente, são acordos que ajudam e melhoram e reforçam as estruturas dessas economias envolvidas. Então, os primeiros blocos econômicos, esses primeiros acordos de cooperação para facilitar essa troca entre um país e outro, ocorreram na Europa, especificamente no final das grandes guerras. Então, no final da Primeira Guerra, lá em 1918, e no final da Segunda Guerra, que termina em 1945, esses blocos, essa ideia de estabelecer acordos para facilitar o comércio entre os países surge com bastante força. Por quê? Vocês vão estudar ainda as grandes guerras esse ano, mas acredito que vocês saibam que o campo de batalha, né, os confrontos, eles aconteceram em território europeu. Quando as guerras terminam, a Europa está devastada, está tudo no chão e eles precisam reconstruir mesmo as cidades, reconstruir a vida da população local. E para esse processo, para tentar ajudar nesse processo de reconstrução, surge essa ideia de organizar esses acordos para facilitar o comércio entre alguns países. Então, assim, tudo isso que acontece ao fim das grandes guerras é a sementinha que vai dar origem à União Europeia, como a gente conhece hoje. Além disso, dessa sementinha que surge ali na Europa, no pós-grandes guerras, também acaba acontecendo e os demais países do mundo observam aquilo e pensam, poxa, isso pode ser vantajoso para mim também. E começam a estabelecer esses acordos. Então, pessoal, mais um fato que acontece ali em território europeu e que se reproduz em outros lugares do mundo, só confirmando a relevância dessa região do planeta. Tudo bem? Até aqui, ok? Nenhuma dúvida? Sim. Beleza. Bom, outra coisa que acontece ao fim das grandes guerras é a ideia, essa construção que acaba sendo estabelecida. Nossa, gente, me perdoa. Licença de novo. Espero que seja a última vez. Gente, desculpa. Bom, retomando. A partir, então, também consequência, né, desse processo das disputas da Primeira e da Segunda Guerra, existe uma mudança de fronteiras, o aparecimento e o desaparecimento de alguns países, né? Visto que boa parte, né? Claro que existem outros motivos para guerras acontecerem pelo mundo, mas geralmente, numa guerra está envolvido uma disputa territorial. Então, na Primeira Guerra e na Segunda Guerra, essa disputa territorial também aconteceu. E, né, com os desdobramentos dos dois conflitos, houve mudança
em algumas, em algumas fronteiras, e como eu disse, o surgimento e o desaparecimento de de alguns países. O texto aqui traz para a gente alguns exemplos, né? Então, no fim da Primeira Guerra, a gente vê lá o Império Austro-Húngaro, ele deixa de existir e acaba dando... Gente, me desculpa de novo, só um minutinho. Desculpa, pessoal, a aula hoje está um pouco caótica, estou precisando ajudar um outro colega aqui na escola, e aí deu toda essa confusão. Me perdoem, eu espero que a próxima aula não seja assim. Vamos lá. Então, o fim do Império Austro-Húngaro resultou na formação de um país chamado Tchecoslováquia, além da Áustria, da Hungria, da Iugoslávia e da Polônia. Para vocês terem uma ideia, esse país, Tchecoslováquia, ele já não existe mais. Porque também depois de outros conflitos, ele também passou por uma dança das fronteiras, que é um termo que alguns autores usam, e acabou resultando, né, através de processos de movimentos separatistas, a Tchecoslováquia virou dois países novos, que é a República Tcheca e a Eslováquia. E isso continua acontecendo em outros territórios da Europa. É interessante a gente pensar toda essa... que quebra aqui, separa ali, muda a fronteira acolá. Se a gente pensar que o território europeu é um território pequeno, né? Existem na internet alguns comparativos, a gente tem muito mais, né? A gente tem estados brasileiros que são enormes, que cabe quase todos os países da Europa dentro. Então, é uma porção de terra pequena e existe muita reorganização desse território por conta dessas disputas, né? É importante também lembrar que não só depois da Primeira e da Segunda Guerra existem essas mudanças de algumas fronteiras, desaparecimento e surgimento de países novos. Isso também vai acontecer no fim da Guerra Fria, né? Então, lá em 1991, quando ocorre a dissolução da União Soviética, os países que faziam parte daquele bloco ali, né, que formava a União Soviética, também passaram por movimentos separatistas, também resultaram em separações. Tanto que algumas disputas não foram resolvidas até hoje. Por exemplo, acho que vocês já ouviram falar que
A Ucrânia e a Rússia vêm se desentendendo há algum tempo, existe uma área de conflito ali importante, porque eles estão disputando uma região chamada Crimeia. Quando a União Soviética existia um predomínio ali do domínio russo nessa região. Só que a Ucrânia também reivindica essa área. Então, é uma disputa, um litígio por uma porção de terra que é derivado aí desse processo da dissolução da União Soviética. Então, ainda hoje existem essas tensões sobre o território, além de outros movimentos separatistas que existem na Espanha, existem em outros países da Europa, que tentam criar o seu próprio país e se tornar regiões independentes do país do qual eles fazem parte hoje, né? Então, essa dança de fronteiras ali na Europa é um negócio interessante, né? Porque a gente observa outros lugares do mundo, não tem essa disputa, essa preocupação em manter território ou não. São fronteiras bem consolidadas. Mas na Europa ainda existem alguns pontos de tensão. E isso é uma marca, né, que a gente observa ao longo da história dessa região. Tá certo? Gente, eu sei que teve muita interrupção nessa aula. Então, do que eu falei até agora, vocês conseguiram entender? Ou tem alguma coisa que vocês gostariam que eu retomasse e repetisse? Professora, ia ser bom se a senhora meio que falasse o resumo de tudo que você falou nesse momento do texto. Tá, que eu faço uma retomada, então, do início até aqui, onde a gente chegou. Sim, mas não, um resumo. Ah, não, tudo bem, os pontos ali importantes. Então, eu vou retomar. A gente começa falando das características físicas, né? Passando ali pela ideia de que a Europa não é um continente geograficamente falando, ela é uma parte de um continente maior que é a Eurásia, que ela é uma península da Eurásia, né? A gente olhou lá no mapa que é uma península. Só que existem também lá alguns limites naturais que impediram que os povos que ocupam a região que a gente chama de Europa hoje interagissem com o restante, com os povos que ocupam o restante da Ásia. Então, ali, né, aqueles pontos que a gente listou, Montes Urais, Mar Negro e Cáspio, e a Cordilheira do Cáucaso impediram, né, que os povos, vamos dizer assim, se misturassem, certo? E isso acabou gerando uma diferenciação entre os povos, né? Social, histórico e culturalmente. Só que quando a gente olha para os aspectos históricos, sociais e políticos, a gente observa que aconteceu tanta coisa na Europa que fez com que a Europa se tornasse uma porção de terra muito importante. Porque vários fatos que aconteceram ali acabaram servindo de exemplo para que outros países também adotassem posturas e adotassem aquelas ideias para sua própria organização. E aí a gente passa o texto traz para a gente alguns exemplos. Alguém tinha levantado a mão? Não sei Fui a professora, mas foi sem querer, eu fui arrumar um negócio para saber qual que é. Sem problema. E aí, ele dá alguns exemplos desses fatos que foram tão importantes para a história da humanidade, né? Lá o surgimento da democracia grega, que é o mesmo modelo de democracia que a gente usa hoje, né? A ideia do poder vindo do povo e tudo o que isso representa. Isso nasce lá na Grécia. Aí a gente passa pela Revolução Industrial, pelo Renascimento Cultural, pela Revolução Francesa, que também traz ali elementos que são usados nas estruturas políticas dos países até hoje. A gente também passa pelo surgimento do capitalismo, que é o sistema econômico que é vigente no mundo até hoje, em que a gente está submetido.
a implementação do socialismo, que é um sistema econômico que tenta ir com ideias contrárias ao que o capitalismo prega. Então, esses exemplos são exemplos de quão importante a Europa é para a história da humanidade. E justamente por esses acontecimentos é que a gente trata a Europa como um continente. Porque ela é diferente do restante da Ásia, e tudo isso que aconteceu ali deu essa importância, essa significância para a Europa. Certo? Até aqui tudo bem? Professora, podia repetir, por favor? Qual parte, Paulo? Esse que você acabou de falar. Que todos esses acontecimentos que eu listei, né, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a democracia grega, tudo isso fez com que a Europa se tornasse, né, tivesse uma importância tão grande, porque essas coisas que aconteceram na Europa alteraram a vida em outros países do mundo, até hoje, por sinal. Por essa importância é que a gente trata a Europa como um continente, pelas coisas que aconteceram ali e que acabaram mudando a história de outras populações de outros países pelo mundo. Então, tudo que aconteceu ali, do ponto de vista histórico, político e social, fez com que a Europa ganhasse a importância de um continente. Tudo bem, Paulo? Tudo. Ok. Bom, aí faltou um pedacinho mais. Aí a gente falou também, como um outro exemplo, a ideia dos blocos econômicos, né, que surgem, os primeiros surgem na Europa, e é mais uma coisa que surge ali e que outros países do mundo também passam a adotar como uma ideia importante que ajudaria ali na estruturação das suas economias, né? E no finalzinho, a gente estava falando dessa questão das mudanças de fronteiras, né? Que durante a Primeira e a Segunda Guerra houve uma disputa territorial. Os envolvidos brigavam ali para ter posse de determinados territórios. E ao final dessas duas grandes disputas, houve realmente uma mudança de fronteiras, o desaparecimento de países e o surgimento de outros novos. E esse processo de aparecer e sumir país, ele também acontece depois do fim da Guerra Fria, e essas disputas por território ainda acontecem nos dias de hoje, né? Como eu dei o exemplo lá da Rússia e a Ucrânia brigando pela Crimeia. Se a gente olhar na Espanha, a gente tem movimento separatista ali importante, né? Por exemplo, a região de Barcelona ali, né, que tem vontade de se separar e tornar um único país, a Catalunha. Então, essa questão das fronteiras e da mudança de territórios, ela ainda existe até hoje na Europa. Se a gente observa, outras regiões do mundo não tem tanta essa tensão, mas na Europa ainda existe, tá? Paulo, pode falar. Ana, você falou de mudança de fronteira. Eu lembrei que eu tinha visto um vídeo que tem meio que um rio, assim, que separa a Espanha e a França. E aí, no meio desse rio, tem uma ilha bem pequena. Aí, eu não sei se a Espanha e a França não conseguiram dividir. Aí, a cada 6 meses, a ilha da Espanha e depois, a cada 6 meses, a ilha da França. Então, existem alguns acordos de cavalheiros por aí que tem essa divisão, né? Quando a gente fala de ilhas, tem outra história bem interessante, que são umas ilhas que ficam aqui no Atlântico Sul, próximo da costa argentina, que são as Ilhas Malvinas, né? Os argentinos chamam de Malvinas e os ingleses chamam de Falklands. E a Argentina fala que as ilhas são deles e a Inglaterra fala que as ilhas são deles. Então, essa disputa também nunca foi resolvida. Na década de 80 teve um conflito armado, né, de exército argentino brigando com o exército inglês. Os argentinos levaram a pior, infelizmente, né, acabaram tendo ali uma perda de vidas, né, maior do que aconteceu com os ingleses.
mas ainda não é uma coisa resolvida, né? Tem uma disputa ali ainda que vai perdurar por muito tempo. Gente, eu fiz um apanhadão geral disso aqui, 10 minutos do restante da aula, que foi meio conturbada hoje. Se depois vocês pensarem e ainda existirem dúvidas, anotem que a gente conversa mais na próxima aula. Tudo bem? Sim. 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 Então, peço mais uma vez desculpa por toda essa confusão de hoje. Eu vou interromper a gravação e rapidinho eu vou fazer chamada para poder liberar vocês, tá bom?